Olá, pessoal. Essa semana eu vi uma notícia que é recente, né, do dia 3 de janeiro desse ano já, sobre um médico que foi afastado no Distrito Federal pelo Conselho Regional de Medicina porque ele está sendo acusado de estupro. E eu vou pegar esse caso, né, e explicar para vocês sobre o aspecto do seguro, se teria cobertura ou não teria cobertura e o porquê, né? Então vamos lá. Mas antes de explicar os detalhes do caso e o aspecto do seguro, clica no botão se inscrever caso você ainda não seja inscrito no canal e ativa também o sininho, né? Clica no sininho para ativar as notificações e toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber. E aqui eu só falo sobre seguro de responsabilidade, dando os exemplos práticos, explicando coberturas, exclusões, restrições e etc. Então vamos ao caso. Vou até compartilhar a matéria aqui com vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, o que aconteceu. CRM do Distrito Federal, né, que é um órgão administrativo, afasta neurologista denunciado por estupro de vulnerável, né? Estupro de vulnerável aqui porque eram menores de idade, tá? Menores de idade. Interditou totalmente o direito do médico de exercer atendimento por 6 meses após ter sido alvo de investigação, né, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi absolvido do caso em 2019, mas iniciou o ano de 2022 impedido de exercer a profissão. Para o presidente do CRM, né, do Distrito Federal, a decisão foi prudente até que as investigações do processo ético profissional sejam concluídas. Ele está afastado dos atendimentos por 6 meses a partir da publicação do anúncio e a defesa, né, vai tentar enfim, reverter essa situação. Deixa eu ver aqui onde fala. Ó, aqui em 2019, o juiz entendeu que não havia provas, né, da acusação, então julgou, absolveu ele, né, dessa situação. E a defesa está falando que vai recorrer e tal. Eles ainda não foram notificados, mas assim que forem, vão recorrer. Primeira coisa, antes de falar sobre o aspecto do seguro, tá? Quando a gente está falando de acusação de alguém, né, seja de um médico, seja de qualquer pessoa, a gente nunca pode pensar assim que a gente está falando de um criminoso, né? A gente está falando de uma acusação. Então, esse médico, ele está sendo acusado, tá? Não, aqui já teve até uma decisão judicial inocentando ele, e aí o Conselho Regional de Medicina instaurou esse procedimento, né, no âmbito administrativo e suspendeu o direito dele exercer a medicina por 6 meses. Veja que ele não teve condenação na esfera judicial, né? Então, olha como isso é importante, né? Assim, de vocês entenderem que não tem prova até então, né, sobre o aspecto judicial de que ele teria cometido, mas ainda assim ele está afastado. Eu quis fazer essa ressalva para mostrar para vocês que não é porque saiu uma matéria ou porque alguém foi acusado que aquilo é verdade, né? Todo mundo tem direito à defesa e às vezes uma acusação que não é real pode acabar com a profissão, né, com a vida profissional de alguém e até, né, logicamente afetar o âmbito pessoal. Por isso que é tão importante a pessoa ter direito a se defender, a ter uma boa defesa, enfim, e contar a versão dela dos fatos. Aqui no caso fala que ele teria comparado órgãos genitais de adolescentes e tal. Eles fizeram na época uma investigação nos computadores dele, não acharam nada relacionado a ato libidinoso e tal, e ainda assim o CRM resolveu suspendê-lo agora, mesmo depois, né? E veja, 3 anos, 2 anos depois, até me perdi nos anos, não, 2022, 3 anos depois de que já tinha encerrado, nem vingou o processo judicial, né, criminal contra ele, e agora o CRM vem com essa situação, né? Então, só para vocês verem a vulnerabilidade do profissional ali no exercício da profissão, né? Como ele, né, pode ter de responder por esses atos, independente de ter cometido algo errado ou não. Vamos aguardar aí o desdobramento, né, em relação ao CRM, mas a pergunta é: isso teria cobertura no seguro? Né? Se ele tivesse um seguro de responsabilidade civil profissional médico, ele poderia usar a pólice para contratar um advogado para se defender, né, nesse procedimento do CRM? Veja que ali os advogados até se manifestaram falando que ainda não foram notificados, mas vão recorrer, etc. E isso tem um custo, né, gente? Quando você contrata um advogado, não é de graça, você tem que pagar os honorários do advogado, de repente pode envolver algum outro tipo de perícia, alguma coisa, então existem sim custos, e esses custos não são baixos, né? São altos. O seguro cobriria isso?
Sobre o CRM, né, a questão administrativa, a maioria das seguradoras cobre sim os custos de defesa, né? Tem a fase de sindicância até, e depois tem a fase de processo. E aí, nas duas fases, pode ter o acompanhamento, né? O médico pode ser acompanhado pelo advogado, e a seguradora, sim, pagaria, teria cobertura, a maioria delas, tá? Não são todas, né? Inclusive lá no Sistema Melhor Produto, que faz parte da plataforma do Vida Seguro, tem inclusive essa opção. Quando você selecionar essa cobertura lá, vai aparecer quais são as seguradoras que cobrem custos de defesa necessária administrativa e quais são as que não cobrem. Mas voltando, nesse caso em especial, apesar de ser no CRM, envolve uma acusação de estupro, né? E algumas seguradoras excluem essa situação, excluem assédio, crimes sexuais, etc. Então, aí vai depender das condições gerais, mas já adianto que a maioria exclui. Ué, Tabata, mas você não falou que provavelmente, né? Eu não tô nem falando se ele é inocente ou culpado, mas ele já foi absolvido até criminalmente disso, né? E agora está no âmbito administrativo, então ainda assim teria exclusão. A seguradora não entra no mérito, nesse momento, né, da cobertura, quando tem ou não tem cobertura para algum assunto, ela não entra no mérito se o segurado teve culpa ou não teve culpa, se ele realizou ou não realizou. Ela não cobre aquele tipo de evento. Então, nessa situação, envolvendo crimes sexuais, eu não cubro nada, eu não cubro custo de defesa. Ah, mas eu fui absolvido, tá? Tudo bem, né? Mas não é o risco que ela quer cobrir. Não é que ela já está julgando, né? Ela já está pressupondo que o médico é culpado, né? Que ele cometeu um ato doloso. Não, ela simplesmente não quer cobrir esse tipo de risco. Assim como tem seguradoras que colocaram exclusão de Covid, né? Que não cobre nenhuma reclamação relacionada a Covid, pedido de exame, ausência de pedido de exame, tipo de tratamento, enfim, qualquer tipo de reclamação relacionado à Covid, tem seguradora que exclui. Ah, mas é por quê? Porque ela é contra, a favor, ela é negacionista, ela é negacionista? Não, não tem nada a ver com isso. É simplesmente porque ela acha um risco alto esse assunto, então ela não quer cobrir nada. Mas, graças a Deus, não são todas as seguradoras que excluem, são só algumas. Também tem essa pergunta lá no sistema a Melhor Produto dentro da plataforma de alunos Venda Seguro. Você seleciona lá quem cobre coronavírus, reclamações decorrentes disso, né? Vai aparecer só as seguradoras que cobrem. Eu recomendo que você tome muito cuidado até fazendo uma parte sobre isso, porque hoje em dia muitos médicos já se depararam com algum tipo de atendimento, tem essa nova variante, né, que tem uma transmissão muito maior, né, um contágio muito maior. Tem muita gente com sintomas leves, mas que foi contaminada e que pode depois reclamar alguma coisa do médico, né? Mas voltando para esse caso, muitas seguradoras, como eu falei, excluem. Então, apesar do âmbito administrativo, né, da esfera administrativa, ter cobertura em algumas seguradoras, esse tipo de assunto é excluído. Eu fiz questão de explicar esse caso prático, porque ele pode induzir a erro, né? Porque se você tem um pedaço da informação, a seguradora cobre reclamação CRM, né? Então teria cobertura no seguro. Cuidado, né? Porque aí tem exclusão do assunto que está sendo objeto aí da reclamação, que seria um crime sexual, tá? Então, mesmo que ele seja inocente, algumas seguradoras não cobrem esse tipo de evento, tá? Então, resumo, reclamações perante, né? Quando o médico está sofrendo reclamações perante ao CRM, na maioria das seguradoras, ele pode usar os custos de defesa da pólice, ou seja, ele vai receber de volta o dinheiro, né, que ele despendeu para pagar os advogados para realizar a defesa dele, mas nesse caso, como se trata de um crime sexual, muitas seguradoras excluem. Se esse vídeo foi bacana para você, te explicou, você descobriu algo novo, descobriu como funciona a cobertura, não esquece de deixar o seu like, a sua curtida, que é clicar na mãozinha do joinha. E se inscreva no canal. Se ainda você não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Se inscreva no canal e ative o sino para receber todas as notificações dos vídeos que são postados, que são só, tipo esse assim, para te orientar de como funciona a pólice na prática, quais são as exclusões, enfim, para que você não caia em nenhuma pegadinha e não tenha problemas.